Nós acabamos de ver, então, a epilepsia rolândica, a SELECTS. Agora a gente vai ver aqui a CLEAS, Self-Limited Epilepsy with Autonomic Seizures, que é conhecida anteriormente, né, conhecido como síndrome de Panayotopoulos, ou epilepsia occipital benigna de início precoce, que ela é caracterizada pelo início na infância, precocemente na infância, do que? Né, de crises autonômicas, que são geralmente prolongadas. O EEG mostra descargas epiléticas por espículas focais, ou ondas, ou spikes, né? Ondas agudas focais, de alta amplitude, acima de 200 microvolts de pico a pico, com uma variação na localização, quer dizer, uma localização variável, que é tipicamente ativada pelo sono. As crises são infrequentes na maior parte dos pacientes, 25% apenas tendo uma crise apenas. A epilepsia ela é autolimitada, a síndrome de Panayotopoulos, com remissão tipicamente dentro de poucos anos do início. A média de duração da doença é de aproximadamente 3 anos. São dados todos importantes, né, para a gente passar para o paciente. Vamos para a tabela 3 ali. Ele vai discutir a síndrome de Panayotopoulos na tabela 3. A desculpa é a Self-Limited Epilepsy with Autonomic Seizures. Autonomic Features. Né? A epilepsia rolândica. Crises. O que é obrigatório? Você vai ter crises focais autonômicas, com ou sem rebaixamento de consciência. Os sintomas autonômicos geralmente envolvem, né, vômito e esforço de vômito, né, mas também podem incluir lassidão, né, moleza, palidez, o flushing, né, a dor abdominal, dilatação pupilar, né, ou alterações cardiorrespiratórias também. Alerta, pode não ser, hein? Pode não ser quando? Quando as crises são de frequência maior que mensal, tá? E tipo de crise de exclusão aqui não tem. O EEG, ele vai mostrar o que então? Anormalidades epileptiformes, multifocais ou focais de alta amplitude que aumentam na sonolência e no sono. Alerta, atenção, bandeirinha vermelha aqui no EEG. Se você tiver um alentecimento focal, não limitado ao momento pós-ictal, né? Porque depois da crise é lógico que você pode ter lentificação, né? Focal ou até difusa, né? Mas se você tem um alentecimento ali na atividade de fundo que não é apenas transitório, atenção, pode ser o quê? Um quadro lesional, né? Anormalidades focais unilaterais numa área bem consistente ao longo de vários EEGs seriados. Você faz vários EEGs, alteração epiléptica é sempre na mesma região, é sempre focal limitado a uma região. Atenção, que pode não ser, porque a gente sabe que o Panayotopoulos, né? Esse quadro aqui do Self-Limited Epilepsy with Autonomic Features, né? Ele é um quadro que ele é multifocal, você apresenta descargas em várias regiões bilaterais, inclusive, né? Então não pode ser focal. Idade de início, né? Se você encontrar um quadro abaixo de 3 anos ou acima de 8 anos, fique atento, pode ser que não seja. E ele fala que exclui se você tiver menos de 1 ano de idade ou mais de 14. O desenvolvimento no início do quadro. Se você tiver alteração intelectual, né, comprometimento intelectual profunda a moderada, você tem que repensar o diagnóstico. Pode ser que não seja o Panayotopoulos, tá? E o que é que exclui? Se você tiver uma regressão neurocognitiva, se você tiver pontas ondas contínuas no sono de ondas lentas, sugere uma encefalopatia epilética com pontas ondas no sono. Então, afasta para a gente o Panayotopoulos, né?
que é a mesma coisa, Panayotopoulos, mesma coisa que Self-Limited Epilepsy with Autonomic Features, né? Ou seja, epilepsia autolimitada com sintomas autonômicos. Exame neurológico, se você tiver hemiparesia ou achados neurológicos focais, outros além da paralisia de Todd pode, não tem problema nenhum, mas se você tiver uma alteração focal ou uma hemiparesia, você tem que repensar o diagnóstico, né? Porque nessa epilepsia você não tem lesão. Curso da doença. Você vai ter na Panayotopoulos remissão na adolescência. Você não tem alteração do desenvolvimento. A imagem, né? A imagem se tiver lesão, você afasta esse quadro aqui. E ainda no curso da doença, se você tiver uma regressão neurocognitiva com ponta-onda contínua no sono, você vai para essa síndrome da encefalopatia epilética com ponta-onda contínua do sono e afasta aqui a epilepsia autolimitada com sintomas autonômicos, síndrome de Panayotopoulos. O que é que ele coloca aqui de nota? Coloca assim. Ressonância não é necessária se o diagnóstico foi bem feito, direitinho. Um EEG ictal não é necessário para o diagnóstico. Não é que não precisa fazer EEG, hein? Você não precisa de um EEG na crise, porque só no EEG intercrítico você já mata o diagnóstico ali muitas vezes, né? A síndrome onde você não pode fazer diagnóstico laboratorial, você não tem recurso para diagnóstico laboratorial. Então, em regiões em que você tem recursos limitados, no mínimo, um EEG interictal é necessário para você fechar o diagnóstico com certeza, né? com segurança. Né? Então, onde você não tem recurso de fazer nenhum exame mais sofisticado, um eletro, pelo menos um eletro, né, a gente tem que ter. É necessário para você poder fechar o diagnóstico. Nota. Se os critérios de alerta estão ausentes, né, na maior parte dos casos... olha só, os critérios de alerta estão ausentes na maior parte dos casos, mas raramente podem ser vistos. A sua presença dos critérios de alerta aqui devem resultar em cuidado no diagnóstico da síndrome e considerar-se, nesses casos, outras condições. Quando você tem os alertas aqui, dos quadrinhos que eu estou mostrando, tá? Você considera a possibilidade de outras patologias. Vamos lá. Tabela 3. Tá aqui. Voltando, né? Terminando aqui a introdução da Self-Limited Epilepsy with Autosomic Seizures. Epilepsia autossômica... epilepsia autolimitada com sintomas autonômicos, né? Você tem aqui a duração média da doença, aproximadamente 3 anos. 3.2.1, epidemiologia. A prevalência de celeas, Panayotopoulos, né? Celeas, depende da idade estudada, depende da faixa de idade estudada, né? Ela conta por 5% das epilepsias da infância entre 1 e 14 anos. Agora, aqui é interessante, né? Porque ele coloca aqui, olha que interessante. Vamos para o quadrinho aqui da epilepsia autolimitada com sintomas autonômicos. Ele fala assim, exclusionário, né? Exclusionário. Se ela acontece aqui abaixo de 1 ano de idade ou acima de 14 anos de idade. Aqui ele respeitou 1 ano. Tá certo. Então, 1 ano de idade tem que ser acima de 1 ano de idade. Ok. Muito bem. Então, ela corresponde a 5% das epilepsias da infância entre 1 e 14 anos. Beleza, então tá certo. E 13% das epilepsias entre 3 e 6 anos. Mudou, né? Porque eu encurtei um pouquinho a faixa aqui, acima de 3 anos. Aumentou aqui a incidência para 13% das epilepsias entre 3 e 6 anos. Então, as celeas é a epilepsia causa, né, mais comum de convulsão, status epiléticos não convulsivo afebril em crianças. Olha que interessante. Qual que é a causa mais comum de status epiléptico afebril
não convulsivo, status epilético não convulsivo em crianças. Celeia, síndrome de Panayotopoulos. E qual que é a incidência de Panayotopoulos? 5% das epilepsias entre 1 e 14 anos, mas se você reduzir a faixa aí para 3 a 6 anos, é 13%, aumenta bem. Olha aí. Contexto clínico, 3.2.2, contexto clínico. A idade usual de início é entre 3 e 6 anos, 70% dos casos. Com uma faixa de 1 a 14 anos. Ambos os sexos são afetados igualmente. Antecedente de história, nascimento, história é normal. História de crise convulsiva febril é vista em 5 a 17% dos pacientes. Tamanho da cabeça, né? Circunferência da cabeça é normal, né? A medida da circunferência craniana. O desenvolvimento e a cognição também são normais. 3.2.3, curso da Panayotopoulos, das celeias. Qual que é o curso dela? As crises, elas têm uma frequência tipicamente baixa, com aproximadamente 25% das crianças tendo só uma crise. Uma em cada 4 crianças tem só uma crise. E a maioria tem poucas crises, menos de 5 crises no total. As crises tipicamente remitem 1 a 2 anos, né, com o desenvolvimento neuropsicológico normal, ainda que aproximadamente 20% dos pacientes possa evoluir para outras selfies, né, evoluir para outras epilepsias autolimitadas, né, focais. Mais comumente selects. Interessante, né? As selects, a rolândica pode evoluir para Panayotopoulos e a Panayotopoulos pode se transformar também numa rolândica. Raramente celeias, né, pode evoluir para uma encefalopatia epilética com ponta-onda durante o sono. Mas acontece, né? 3.2.4, crises. Crises focais autonômicas com ou sem estreitamento de consciência, rebaixamento de consciência, são obrigatórios para o diagnóstico. Os achados autonômicos, no começo, podem variar, mas mais frequentemente eles incluem o quê? Sensação, esforço de vômito, né? Palidez, flush, náusea, lassidão, moleza, né? Ou dor abdominal. O vômito é o mais comum dos sintomas das manifestações autonômicas. Ocorre em 75% das crianças e leva, vamos ver o que leva, a erro diagnóstico. O colega pensa que pode ser uma gastroenterite aguda ou uma enxaqueca. Achados autonômicos adicionais incluem alterações pupilares, por exemplo, midríase, alteração de temperatura e alterações cardiorrespiratórias, né? Respiração rápida, palidez, cianose, alteração de frequência cardíaca, etc. A síncope epilética raramente pode ocorrer. Crises frequentemente evoluem com desvio dos olhos e da cabeça, hipotonia generalizada e crise focal clônica ou hemiclônica, né? Que pode evoluir também de focal para bilateral, tônico-clônica, uma atividade por crise de aspecto generalizado, né? Evoluir a partir da focal. A consciência geralmente é preservada e no início da crise e pode flutuar em grau de comprometimento à medida que a crise progride. Mais de 70% das crises ocorrem a partir do sono. Crises são frequentemente prolongadas e pode durar mais que 30 minutos. Então, crises prolongadas desautonômicas, né? A criança cai lá, desmaia, às vezes parece um desmaio só. Lembra a gente da síndrome de Panayotopoulos, né? Às vezes vômito, desmaio, e quando a criança se recupera,
É interessante que muitas vezes é como se não tivesse acontecido nada. Ela volta às atividades dela normalmente. É muito frequente isso. 3.2.5. Vamos ver o eletroencefalograma aqui do Panayotopoulos. Como são epilepsias benignas nessas aqui, o termo, né, não se usa mais o termo benigno, né? Desculpe. Como elas são de evolução favorável e no final do quadro elas não têm comprometimento, a atividade de fundo também é normal. Se você tiver uma lentificação persistente, você tem que pensar numa normalidade estrutural cerebral como uma alternativa de etiologia. Lentificação difusa não é visto fora do período pós-ictal, só no período pós-ictal. O que é que você vê na atividade epilética desses pacientes com Panayotopoulos? Você vê complexos ponta-onda, você vê ondas agudas de alta voltagem, você vê traçado multifocal. Geralmente os complexos ponta-onda, né, eles aparecem sobre a região posterior no início da doença. Anormalidades podem mostrar marcada variabilidade em termos de localização em EEGs subsequentes. Você faz EEGs sequenciais, né? A ponta-onda pode ir mudando de localização. E a predominância de anormalidades deve mover ou para a região centro-temporal ou para a região frontopolar. Então, à medida que você vai repetindo, né, esses exames, aquelas anormalidades elas vão migrando para as regiões mais anteriores. Anormalidades generalizadas também podem ser vistas. As alterações, né, epilépticas podem mostrar marcada variabilidade em termos de localização quando você faz eletros sequenciais. E a predominância de anormalidades deve mover ou para a região centro-temporal ou para a região frontopolar, à medida que o tempo vai passando, né? Anormalidades generalizadas também podem ser vistas. No EEG, as anormalidades são ativadas pelo sono. A normalidade, quando ele fala aqui, é a descarga epiléptica mesmo, né? Ou pela privação do sono. Então, ativa pelo sono ou pela privação. Quando as anormalidades frequentemente têm um campo mais amplo, elas podem ser bilaterais e síncronas. Fechamento ocular, eliminação da visão central, né, que é chamado de sensibilidade fixation off, sensibilidade à perda de fixação, né, tipicamente ativa anormalidades posteriores. Mas esse achado não é patognomônico dessa síndrome. É interessante, pessoal, a gente ver o seguinte, né? Quando você fala em fechamento ocular, dá a impressão que é porque para de entrar luz no olho que ativa a epilepsia. Não é, tá? Quando a sensibilidade é escuridão, é chamada escotosensibilidade, que é outro tipo de sensibilidade. Essa aqui, quando você fecha o olho e você começa a ter descarga, é chamada de fixation off, sensibilidade à perda do ponto de fixação. Então você pode tanto ter isso aqui fechando os olhos, né, esse aumento de descargas pela perda da fixação, quanto, por exemplo, olhando para uma parede branca, olhando para um céu azul assim, que não tenha nuvem nenhuma, tá? Você pode aumentar o número de crises e ter uma crise convulsiva, inclusive. Tá? Então isso aqui é fixation, sensibilidade fixation off, que é diferente de escotosensibilidade, que é quando você tem sensibilidade ao escuro. Tá? No caso aqui do Panayotopoulos, é fixation off sensitivity. Se você colocar uma folha de papel próximo aos olhos da pessoa também, bem branca, sem sombra nenhuma ali, pode desencadear isso aqui também. Isso foi um adendo, tá? Bom, se as crises são gravadas, o início ictal varia, mas geralmente tem um início posterior. Quando ele fala posterior, é a região posterior da cabeça, né, pessoal? Região occipital, parietal, né, temporal posterior. O padrão ictal mostra atividade lenta, rítmica, com pequenas espículas e
ou uma atividade rápida. Pode ser também uma atividade rápida. 3.2.6, imagem. A neuroimagem é realizada e ela não mostra lesão causal. A ressonância deve ser considerada em casos com crises recorrentes ou uma apresentação atípica. Achados não específicos na ressonância magnética não excluem o diagnóstico de celeas, de epilepsia tipo Panayotopoulos. 3.2.7 genética. Celeas é provavelmente geneticamente determinada. Entretanto, você não tem ainda uma variante genética, um gene, né? Variante bem determinado, né? Você tem uma prevalência alta de crise febril nos parentes de primeiro grau, né, dos pacientes que têm celeas. E você tem case reports, né, de irmãos com outros tipos de selfies, né, de epilepsias focais autolimitadas. A gente não tem ainda uma indicação clínica para realizar um teste genético na maior parte dos pacientes. Entretanto, raros casos em que você tem a variante patogênica do SCN1A. Aliás, entretanto, raros casos, né, que você tem essa variante genética foram reportados. Então, você tem a variante genética patogênica do SCN1A nas celeas, na síndrome de Panayotopoulos, mas é raro. Diagnóstico diferencial 328. Outras epilepsias. Crises focais devido a lesões estruturais. Epilepsia do lobo temporal na infância bem precoce. Alterações estruturais, né, em epilepsias occipitais podem se apresentar também com vômito. Então você tem essas epilepsias focais lesionais, né, podendo se apresentar com vômito. Ainda dentro desse quesito aqui, outras epilepsias, além das epilepsias focais por lesão estrutural, você pensa também nas selects. Ela deve ser diagnosticada se as crises têm achados proeminentes frontoparietais operculares. Ele falou lá em cima, né, o que são esses componentes frontoparietais operculares aqui, mas vamos dar uma revisada só para a gente lembrar. Epilepsia do lobo frontal, né, a gente tem a região temporal aqui, ó. A gente tem a região central aqui, né? Aqui pareada aqui é o lobo frontal. Então vamos ver o que são esses sintomas que fazem a gente pensar numa epilepsia rolândica. Frontoparietal opérculo. As crises são caracterizadas por movimentos clônicos faciais de boca e língua, que podem ser unilaterais. Sintomas laringeais, né, tipo articulação difícil, deglutição, movimentos de mastigação e hipersalivação. Alterações autonômicas ainda no quadro frontoparieto-opercular aqui, ó. Você pode ter alterações epigástricas, urogenitais, gastrointestinais, cardiovascular ou respiratórias, alterações autonômicas, né? Você pode ter alteração emocional. Opa, deixa eu voltar aqui. Medo é comum. E alucinações gustatórias são particularmente comuns quando você tem esse padrão aqui. Opa, aqui. Quando você tem esses quadros frontoparietais operculares, né? Esses achados. Aí você já pensa nas selects, mais para um rolândico do que para um Panayotopoulos. Diagnóstico diferencial COVE, né, a variante Gaston, né, da epilepsia occipital, que é distinguida porque ela tem sintomas visuais muito proeminentes. Ela não tem sintomas autonômicos da epilepsia tipo Panayotopoulos, né?
tá? Inclusive essa aqui é conhecida, a couve, é conhecida como a epilepsia occipital verdadeira, né, por causa dos sintomas visuais. E outro diagnóstico diferencial são as epilepsias focais familiares com foco variável, né, que as epilepsias focais, elas ocorrem, você tem epilepsias focais diferentes ocorrendo em outros membros da família, né, mas celeias, nesse caso aqui das focais familiares com foco variável, geralmente ela não é vista. Outras condições que lembram essas epilepsias autonômicas é a enxaqueca, né, migraine associated disorder, como por exemplo a vertigem paroxística benigna, síncope e outras condições médicas associadas com vômito intermitente.